Gente, vocês ficam à vontade. Fechei a agenda para vocês agora de manhã, aquelas. Estamos importantes, então, né? Hoje nós vamos falar sobre um tema que faz parte da vida de toda mulher. Autocuidado Autoestima. e autoconfiança. E para falar mais sobre esse tema, nada melhor do que trazer uma convidada especial que é especialista nesse assunto. Então, hoje nós vamos falar com a nossa convidada muito especial, né? A Thaís. Ai, gracinha. Thaís, obrigada, né, por ter aceitado o convite. Nossa primeira, né, convidada. É uma honra. Ai, gente também, Obrigada pelo carinho. Você é muito especial, você sabe disso, né? Apresentar rapidamente a Thaís. Nós nos conhecemos pelo Instagram, né? Ela me achou lá nas minhas postagens e já marcamos um café, fomos tomar um café e as coisas começaram a andar. Eu estava meio desanimada com o projeto, né, do encontro, que eu estava caminhando para o primeiro encontro do Entre Elas, e ela me deu aquele empurrão, aquele apoio, né? O que você precisa? Fala aí, esse jeito da Thaís. Fala o que você está precisando, põe no celular aí, tudo que você está precisando que eu vou dar um jeito. E deu um jeito, o encontro aconteceu. Então nada mais justo, nada mais gratificante do que estar recebendo você aqui no nosso segundo episódio, a nossa primeiríssima convidada, para a gente poder saber quem é Thaís Lemos. Vamos lá. Bom, a Thaís, eu falo que ela é uma menina mulher, né? Eu sou apaixonada pela minha família, pelos meus pais, pelos meus irmãos, pelo meu namorado. Sou apaixonada por animais, eu sou apaixonada pela vida, eu sou apaixonada pela transformação. Então a Thaís hoje, né, eu tenho aí, vou completar 36 anos, agora mês que vem, junho, geminiana. E a Thaís, ela é realmente uma apaixonada pela vida. Thaís é uma menina mulher que é assim, né? Resolvedora, que gosta de servir, que gosta de apoiar as pessoas. Então, minha essência é essa, né? Apaixonada por conhecimento, por buscar evolução. E isso me trouxe aonde eu tô hoje nessa caminhada, né? De apoiar pessoas que passam pelo meu caminho realmente para transbordar, para servir. Então, isso se tornou um legado da minha vida. Então, essa é a Thaís. ai, que lindo. Então, Thaís, fala um pouquinho sobre... tu falou da Thaís, né? Mas vamos começar com um tema que eu acho que é também a pauta, né, do nosso podcast, do Entre Elas, que é essa questão da autoestima. Autoestima, autoconfiança. Hoje, né, tu trabalha com mulheres, vai falar um pouquinho mais sobre isso, mas assim, aonde que começa isso? Por onde que dá para, de repente, eu despertar novamente essa autoestima que às vezes eu perdi, né? Porque a mulher é muito cíclica, né? Ela vai mudando, a idade vai mudando, o corpo vai mudando, e às vezes a gente perde um pouco a nossa identidade, né? Então... Eu acredito muito, Van, que a mulher, muitas que chegam até mim, né? Muitas chegam desconectadas do feminino, né? Desconectadas de si. E eu acredito muito que o autocuidado, ele não tá somente dentro de um produto, dentro de um skincare, dentro de uma maquiagem, não é só isso, né? O autocuidado, ele começa realmente nesse olhar para dentro. Quem eu sou, sim, o que eu gosto, o que eu amo, do autoconhecimento, né? Por isso eu falo sempre, como a gente estava conversando aqui no início, né? Eu sempre falo, busca o autoconhecimento. Porque quando a mulher, ela busca se conhecer, tudo ao redor dela vai transformar, tudo ao redor dela vai acontecer. Então, eu sempre falo a importância da mulher buscar o autoconhecimento. E aí tudo vai acontecer, ela vai passar a se cuidar. A gente encontra muito mulheres que falam assim, né? Ah, eu não tenho tempo.
Aí já começa. Você não tem tempo de quê? Para você? E aí ela tá sempre correndo pro outro, sempre servindo o outro e deixando ela de lado, né? Então eu acredito muito que começa aí no autoconhecimento. A mulher parar, encontrar ferramentas que apoiem ela realmente a se encontrar. E aí tudo flui, tudo acontece, né? Sim. E a gente fala muito sobre isso lá no Instagram, né, do Entre Elas, nos nossos encontros, que a vida é corrida para todo mundo. Sim. Mas se a gente não parar para se olhar, para se conhecer, para entender o que a gente precisa, a gente não vai chegar uma hora que a gente não vai dar conta de servir mais ninguém. Porque assim, a gente precisa... E aí quando a gente precisa ser servida, não tem ninguém. né? Então a gente precisa desse tempo, como você falou, do autoconhecimento. É a então, chave. Eu preciso 5 minutos, gente. 5 minutos. Né? São as pausas, né? Exatamente. São as pausas que a gente precisa na vida. São os momentos que a gente precisa parar. Ah, vou fazer uma caminhada, vou fazer uma atividade física, vou ao médico. Quantas mulheres eu encontro pelo caminho também? Ah, eu não consigo ter foco, eu não consigo estudar, eu me sinto cansada, às vezes acha que tá com uma depressão. E aí eu pergunto, quanto tempo faz que você não visita um médico? Exatamente. Que você não se olha? Então assim, tá correndo, tá servindo todo mundo, o corpo tá gritando e ela não para e pensa, poxa, eu em primeiro lugar, porque se minha saúde não tiver ok, como eu vou fazer o resto? Né? E a mulher acha às vezes que tá com aquela depressão e não. Isso é pura verdade, assim, porque o corpo é a primeira linguagem. É a né? primeira linguagem. Então o corpo e a energia também, né? Ela começa a se sentir assim e tal, depois vai pro emocional. Isso eu falei até sobre um vídeo disso ontem. E o último estágio é no corpo. E aí ela não estava se percebendo energeticamente, emocionalmente, não estava sentindo também o seu corpo dando sinais, né? Então eu acho bem importante isso, a gente falar disso. Que eu, sendo psicóloga, né, muitas pessoas chegam aqui, né, nas terapias e tal, falando, nossa, eu tô muito exausta, eu tô com depressão, então isso, aquilo. E a primeira coisa que eu pergunto, como que estão os teus hormônios, principalmente pra mulher, e as vitaminas, né? Porque, gente, vitamina D é um hormônio, né? Vitamina B12, eu não consigo pensar bem, zinco, selênio. Eu não sou dessa área, mas eu estudo bastante, porque tudo se complementa, assim, né? Então, o que acontece? Às vezes ela acha, né, que tá, né, com depressão, ou até ansiedade pode despertar por falta de algum elemento. Com certeza. Né? E outra coisa que eu até quero complementar essa fala é que quando a gente tá no excesso, ele demonstra uma falta. Então, por exemplo, se eu tô só trabalhando, só servindo, muitas vezes eu tô fugindo de olhar. E às vezes fugindo de olhar pra mim mesmo. Opa, né? com certeza. Então, Com certeza. E o que te motivou a trabalhar com beleza, Thaís? Eu mesma. Adoro. Eu conheci, assim, eu desde muito nova, né, eu tive problema com a pele, né, eu tive acne grau 3. E nada do que eu usava na minha pele dava um jeito. E aí uma grande amiga começou, né, a fazer uma renda complementar aí com a marca Mary Kay. E ela me presenteou com um momento de autocuidado. Ela foi até minha casa, fez um momento, eu fiquei apaixonada. Eu tive um encontro comigo mesma naquele momento, né? Eu pude me olhar, eu pude me observar no espelho, pude me tocar, né? Viver aquela experiência. E aí foi quando ela me ofereceu, né? A oportunidade de empreender. E ali eu tinha muito preconceito. Eu tinha preconceito com a venda. Eu acreditava que quem vendia algo, né, não tinha tido sucesso, não tinha tido a oportunidade de estudar. Olha a minha mentalidade. E aí, essa minha amiga me convenceu, eu comecei a usar os produtos. Eu abri a minha franquia só para consumir os produtos com desconto. E comecei a cuidar da minha pele. Comecei a me olhar. E aí, gente, minha pele transformou assim em meses. E aí, essa minha amiga, ela sempre me convidava para ir para os encontros.
E eu comecei a ver as mulheres trabalhando no feminino, as mulheres empreendendo, mulheres se desenvolvendo. Eu falei, gente, esse negócio é muito maluco, né? Nunca vi isso na vida. E eu estava finalizando a faculdade de Publicidade e Propaganda, aos 23 anos de idade. E aí minha pele começou a mudar e aquele encontro fez realmente esse movimento dentro de mim, começar a ver essas mulheres se transformando, se lapidando. E aí eu dei o sim para a oportunidade. Mas não foi somente pelo lado financeiro. Eu entendi que existia um legado ali. Que assim como a minha autoestima vivia abalada por conta da minha pele, né? Eu tinha vergonha de usar maquiagem, porque eu colocava a maquiagem na pele e piorava, né? E aí realmente eu coloquei isso como um legado. Eu preciso apoiar outras mulheres, eu preciso cuidar dessas outras mulheres. Assim como existia uma ferida e uma dor dentro de mim, eu entendi que eu precisava apoiar mulheres que viviam como eu vivi nessa fase, né? E hoje são mais de 400 mulheres desenvolvendo esses negócios, cuidando de outras mulheres. Então, meu sim, há 13 anos atrás, por conta, né, desse autocuidado que eu precisava viver dentro de mim, se espalhou para tantas outras pessoas, né? Sim, é verdade. E essa questão, né, Thaís, isso é bem legal, porque ao longo da vida a gente vai vendo que a gente transforma. Não é por acaso que a gente trabalha no que trabalha e transforma uma dor em potência, né? Pega uma dor, nossa, porque eu também. Eu vim de empresas, eu trabalhava em multinacional, sou formada em administração. Daí, com 28 anos, deu uma virada, assim. Eu fui fazer terapia, me apaixonei e tal. Terapia apaixonante. E daí fui pra esse lado. Então, às vezes é de uma dor, né? Que nasce o propósito, né? Nasce uma flor ali, nasce ali murchinha, né? E desabrocha. E o que tu viu, assim, sobre mulheres, assim? Como é que tu viu essa transformação dessas mulheres que agora tu lidera, assim? Muitas chegam desabrochadas, né? Eu falo que é um botãozinho de rosa, a mulher. E aí, quando ela realmente se permite, né, viver esse transbordo, né? Porque, gente, não é fácil você olhar para dentro das suas feridas, para suas sombras, não é fácil. E muitas vezes eu, como o papel de líder, né, vou lá cutucar aquela feridinha. Não é fácil também, né? Mas eu sei que se isso não acontece, se a gente não olha para o nosso lado sombra, se a gente não olha para as nossas feridas, a gente não consegue desabrochar, né? Então, eu vejo muito o meu papel hoje com essas mulheres, como líder, é ensinar elas a desabrochar. Então, pegar realmente essas questões, porque não adianta eu virar para ela e falar, olha, essa aqui é a técnica para você ganhar 10, 15, 20 mil reais por mês. Se existem dores ali que às vezes ela não vai conseguir chegar em um local e se apresentar, né? Se ela não tem realmente a autoconfiança dentro dela para sentar aqui diante de duas profissionais, de duas mulheres e vir falar no telefone. Tem pessoas que não conseguem pegar no telefone para falar, né? Então o autoconhecimento ele é fundamental. Então o meu papel hoje é realmente trabalhar essas questões com essas mulheres e desabrochar, né? Eu falo que o diamante, para ele se tornar um diamante, ele tem que passar pelo processo de lapidação, né? E não é fácil, assim como para mim não foi. Eu vivi muitos preconceitos, meu mesmo, porque eu falava, gente, eu formada, vou vender produto, o que as pessoas vão pensar de mim? E eu fui taxada como louca pela minha família, eu não tive apoio. Então, tudo que eu falo, meninas, hoje é porque eu passei pelo processo. E quando a gente vive o processo, é verdadeiro, é real. Sim, porque hoje em dia você tem propriedade. Porque hoje em dia tem muitas pessoas falando de muitas coisas. Mas você viveu o propósito? Você viveu realmente isso que você está falando? Né? Então eu acredito muito nisso. O papel do líder é realmente, muitas vezes, pegar naquelas feridinhas, naqueles pontinhos que vão fazer esse diamante se tornar um diamante. Tem que passar pelo processo. Não tem jeito. Não tem jeito. Né? E o que é autoestima para você? Autoestima é a mulher realmente quebrar padrões.
Autoestima é a mulher se sentir bem com ela mesma, né? Às vezes um pouquinho mais cheinha, né? Um dente que não é tão perfeito, o nariz que não é tão perfeito, uma marquinha de acne que tá ali também, né? Ela é realmente se amar da forma que ela é, lógico, né? A gente sempre pode melhorar. Um autocuidado, skincare, uma maquiagem, uma fragrância, tudo isso, né? Está atrelado. Mas eu acredito muito nisso, que é a mulher realmente aceitar quem ela é, desconstruir padrões, né? Desconstruir padrões. Isso que eu ia falar, acabar com esse padrão que tem que ser assim. Tem que ser assim. Tem que ser tem que ter o lábio assim, tem que ter o nariz assado, aí faz o queixo aqui, a harmonia, tudo bem pra quem faz. Sim. Mas eu não tenho tem preconceito, não tenho o quê? Eu não tenho que ter silicone, eu não tenho que ter os cílios assim, não. Você se sente bem assim? Muito que bem, né? Mas eu acredito que é isso. A autoestima da mulher, ela tá atrelada em quem ela é, como ela é, se amar, se cuidar, dentro, fora, é um conjunto. Eu acredito que isso é a quebra de padrões. E é muito importante a gente falar disso. Acho que tem tudo a ver, né, com o nosso propósito, assim. Porque a autoestima, a palavra já fala, né? É como eu me estimo, não o que o outro pensa de mim. Só que às vezes muitas mulheres estão pautadas naquilo que o outro pensa de mim, né? Eu me meço pelo que o outro pensa, o medo do julgamento e tal. Isso é algo que a gente vai lapidando e limpando e trabalhando sempre, né? Principalmente com a maturidade, eu vejo. Ali nos 20 e poucos, a gente está muito vivendo aquilo que, né, trabalhando, indo atrás da profissão, construindo algumas coisas e tal. Daí passou dos 30, 35, 40, né? Aí a gente vai mudando, vai ganhando maturidade. As coisas vão fazendo mais sentido, né? E vai liberando coisas que não eram tão importantes. Eram tão importantes antes, talvez não sejam mais, e vice-versa. Eu não saía sem maquiagem. Eu não saía sem maquiagem. Era muito desafiador pra mim. E hoje eu saio e falo, ai, tô linda, tô maravilhosa, vou confiante, né? Isso antes era um desafio pra mim. E hoje eu falo, gente, se eu tiver que sentar no restaurante de chinelinho, eu vou sentar. Né? E a maturidade, ela traz isso pra gente, né? O autoconhecimento traz isso pra gente, essa segurança. E é uma liberdade, É uma liberdade. Eu vi um vídeo falando sobre isso, a Sandy falando que ela é muito escrava da maquiagem. Ela não consegue, ninguém nunca viu ela sem maquiagem. Por quê? Porque ela tem isso dentro dela. Sim. As pessoas acostumaram a vê-la assim, arrumada, sempre impecável. Então, ela não consegue. É uma coisa que ela precisa trabalhar isso. Ela vai na terapia já há anos, mas ela ainda não conseguiu se libertar. São muitos anos, né? Vivendo anos na mídia, né? A bonequinha. A bonequinha. E aí ela tem medo, talvez, do que as pessoas vão achar dela. Com certeza. No real, né? E a gente tem muito isso. Meu filho brinca muito comigo, porque toda vez que eu vou tirar foto, eu falo, filho, vem tirar foto. Ai, tira o filtro. Você não precisa de filtro, você é linda assim. Eu falo, você me enxerga assim, né? Mas eu tenho um pouco disso ainda nas fotos. Nada mirabolante, né? Mas aquele filtro pra dar uma melhoradinha aqui e tal. Mas é isso, a gente fica preso. Fica preso. Né? Que tem que estar perfeito. Não tem que estar perfeito. Não tem que nada, a gente não tem que nada. Não tem que nada, gente. A gente tem que ir. Entendeu? Sentir Você bem. falou, você tá bem, você quer ir lá comer um restaurante, vai de chinelo, do jeito que você tá. Entendeu? Não precisa ter padrões, a gente não precisa mostrar para o outro, a gente tem que começar daqui. Né? Aqui a gente tem que estar bem. E a gente vai acostumado, né, a sempre, e entra nessa parte de mulheres que a gente falou, né, colocar sempre o outro em primeiro lugar, a gente, né, de repente em segundo, terceiro, né. Então eu sempre falo, o primeiro amor é o amor próprio. Só que isso não é fácil, porque a gente carrega isso de gerações e gerações. E né, é sempre uma pergunta, né? Como são as mulheres da tua família? Que padrões, de repente, você está querendo, né, quebrar?
Assim, e porque é difícil quebrar, porque a gente é muito leal a isso, Com né? certeza, com certeza. Muito leal mesmo. Então, Thaís, e essa questão, assim, como que tu enxerga essa questão do autocuidado vinculada à autoestima? Assim, como que tu linka, assim, tu vê isso nas mulheres, não só a equipe, mas lá na rua, elas estão espalhando sementes, né? De repente, voltar a ter esse autocuidado e começar a se amar de novo, né? Às vezes começa do externo para o interno, do interno para o externo. Eu encontro muitas mulheres, esses dias mesmo, sentou uma pessoa para fazer uma aula de automaquiagem, né? E aí ela falou, eu falei, gente, aqui é um lugar seguro, pode se abrir, fiquem tranquilas, né? E ela falou assim, ai, não brinca com isso não. Porque eu tô vivendo uma fase muito desafiadora. E ali ela fazia maquiagem, ela chorava, ela fazia maquiagem e chorava. Eu falei, meu Deus. Então, eu percebo que existem muitas feridas nas mulheres e eu percebi e percebo que muitas não param para se olhar. E parece que quando elas começam nesse processo, né, do autocuidado ali comigo, parece que algumas coisas começam a vir à tona. E aí a gente vai com uma psicóloga ali, né, com aquela mulher. Deixa eu te ouvir, vem cá, né? E aí a gente vê traumas em relacionamentos, muito, gente. Eu falo assim, a mulher, ela vive um tempo que ela precisa se libertar, ela precisa, por isso que eu falo sempre do autoconhecimento, porque as mulheres, elas vêm vivendo uma situação de abuso psicológico, verbal, né, dentro do próprio lar. E esse momento é onde elas se abrem, é onde elas começam às vezes a confessar situações, coisas que estavam guardadas ali dentro há muitos anos. Então, eu falo que o meu negócio, ele não é só o negócio da maquiagem, ele não é só o negócio do batom, é realmente um negócio onde as mulheres conseguem se sentir seguras para falar. Então, eu acredito sim que esse momento, né, quando eu tô lá fora, quando minhas sócias estão lá fora fazendo esse momento com essas outras mulheres, é realmente para apoiar, realmente para ouvir. E aí vem esse processo do autocuidado, e aí ela vai para casa, ela começa a ter um tempo com ela, aí a gente chama ela, e aí, como é que tá? Ai, tô entrando na rotina, tô fazendo, né? E aí ela começa a se descobrir, ela começa a aflorar, né? Esse tempo de respiro, esse tempo de pausa para ela, né? Porque aí tem filho, tem marido, tem pais que ela precisa também cuidar, e aí ela vai se deixando de lado. Então eu acredito sim que a autoestima, ela vai trazendo, né, esse momento para ela, esse autocuidado vai trazendo para ela esse momento realmente para ela ter um tempo para ela, né, para ela se cuidar, para ela se amar, para ela se colocar em primeiro lugar. E o que você percebe que mudou no olhar dessas mulheres hoje, ao longo desses anos, né, em relação a esse autocuidado, de se enxergar, de entender que precisa, né? O que você acha? Eu acho que isso vem melhorando, né? Vem melhorando. Eu acho que hoje a mulher, ela tem mais consciência que ela precisa viver isso. A mulher é muito vaidosa, né? Mas ainda muito precisa melhorar. Eu acredito que muito ainda essa desconstrução desses padrões que a mulher vive, né, de realmente relaxar, de realmente se aceitar. Eu acompanho, né, esse processo que a mulher, ela faz todo aquele procedimento estético. Há uns tempos atrás, a mulher estava, né, com o lábio mais preenchido, o rosto mais com retoques, né, vamos dizer assim. Ela acaba perdendo a essência dela, e agora é o momento mais natural. As pessoas até brincam, às vezes falam assim, nossa, mas tá faltando um batom aí, mas eu gosto assim. Então, se você não quer usar um batom vermelho, tá tudo certo, você quer usar você se sente mais melhor, natural, tá tudo bem, usa a cor do batom que você quiser. Então eu acredito que hoje a mulher, ela tá vivendo esse padrão mais natural.
né? É uma virada aí, né? E foi uma virada, porque até tempos atrás a mulher estava toda desconstruída, Sim. né? E agora tá voltando mais pro natural. Então eu acho que são situações, né, que a gente vai vivendo, mas eu acredito muito ainda que muito tem a melhorar. A mulher tem muito ainda para se descobrir, É verdade. né? Porque às vezes eu conheço várias pessoas, né? Clientes e amigas, vai mudando, que já não se reconhece Não mais. se reconhece. E daí é do interno pro externo. Então, eu sou uma nova pessoa. E quem é essa nova pessoa, né? Tipo, então, óbvio, eu super apoio, né? Eu Aquela também. coisa que eu digo assim, se você não tá te sentindo bem, isso vai te Sim. fazer feliz, tá tudo Faça, bem. é. Mas assim, na sua essência, né? Como que você tá internamente, assim, hoje? E isso acho que traz muito gancho, né? Do que a gente quer também falar, que é sobre liberdade e independência. Eu acho que existem vários tipos aí de liberdade, né? A liberdade financeira, a liberdade emocional. Eu falo até liberdade sistêmica, né? Liberdade espiritual. Porque Liberdade de expressão. de expressão, porque a gente é construído através, desde a nossa história que não começou quando a gente nasceu, né? Por crenças, né? Muitas crenças. E daí tem a sociedade mudando, exigindo que eu faça botox, senão eu tô fora, eu não pertenço. Ah, se eu não fizer isso, não pertenço. E assim, eu queria ouvir um pouco sobre isso, assim, né, Thaís? A gente conversar um pouquinho sobre essa liberdade. Como que eu posso ficar mais independente, digamos assim? Ah, se eu quisesse começar a empreender, tu acha que ajuda isso? Com certeza. É como eu falei, né? O autoconhecimento, ele vai te trazer essa segurança para você poder ter a tua liberdade, né? Muitas, como eu falei, muitas mulheres acabam vivendo situações em relacionamentos porque não tem essa liberdade financeira. E eu já ouvi muitas coisas assim, casos que eu falo, meu Deus, não é possível que isso ainda exista. Não é possível, porque eu falo assim, eu achava que isso só existia lá no tempo da minha avó, né? Do casamento, da mulher ter que fazer certas situações, eu falo, não é possível, não é. Isso ainda acontece, né? Então, às vezes a mulher, ela não tem a segurança de sair desse relacionamento porque ela não tem independência financeira. A mulher quer fazer uma unha, ela quer fazer um cabelo, ela quer fazer uma academia, mas ela não tem a liberdade financeira. E aí ela fala, pô, mas eu tenho que cuidar dos meus filhos, eu tenho que cuidar da minha casa. Como é que eu vou trabalhar lá fora? Então, hoje eu percebo que essa comunidade que eu construí junto com a marca Mary Kay dá essa possibilidade para essas mulheres. Porque ela pode sim cuidar da casa, cuidar do marido, ter essa liberdade de tempo e também ganhar dinheiro. Então existem hoje muitas facilidades. Eu há 13 anos atrás eu não tinha nem WhatsApp. Eu tinha que fazer o porta a porta, né? Lista telefônica, e-mail. Hoje a gente tem essa facilidade da gente pegar o telefone e eu falo com a pessoa em qualquer lugar do Brasil. Sim. Então hoje a gente tem facilidades que permite a mulher ganhar dinheiro dentro de casa. Ela só não ganha, ela só não faz se ela realmente não estiver decidida e determinada realmente a fazer o movimento. Né? Porque hoje existe, mas aí entra aquilo, existem as crenças, existem os traumas, existem os padrões, existem milhares de coisas que vão às vezes travar essa mulher, mas ela precisa se permitir passar pelo processo. Exato. Né? E quando você se permite passar por esse processo, as coisas acontecem. Eu acho bem importante a gente trazer um ponto que acho que é um ponto que a gente traz no nosso grupo também, né? Dessa questão da liberdade emocional, né? Porque às vezes já vem vindo de padrões esses tipos de relacionamento, né? Esses relacionamentos que são abusivos. E eu passei por uma situação muito parecida, né? Acho que quase todo mundo, né? E a minha grande descoberta foi na minha separação. Quando eu me separei, peguei minha mala, fui embora, né? Foi todo um processo, não é fácil. Mas assim, foi libertador. Sim. Né? Eu já empreendia e tal. O meu ex-marido não apoiava eu empreender. Né? Várias coisas que vinha de um sistema dele, do meu sistema e tal. Mas eu acho que é muito importante a gente falar sobre isso. Porque às vezes eu tô presa ali
e tu acha que acabou, é o fim da linha. É a única E não saída. é o fim da linha. Eu digo que a vida te traz professor certo. Pode ser pro lado bom e pro lado Não tão bom. não tão bom, que eu vou ter que ser diferente, eu vou ter que fazer diferente. Então esse é bem um chamado, assim, né? Eu posso ser diferente, não é o fim da linha, não terminou ali, né? Então, né, as mulheres que de repente vão nos assistir, pode ser no relacionamento abusivo, que aí eu só vou descobrir que meu relacionamento era abusivo numa aula da psicologia, que eu saí chorando, porque eu não sabia muito bem o que era abuso psicológico, Uhum. que não podia, de repente, o homem ficar falando pra ti que tu tá feio, que tu isso, que tu aquilo. Tem um contexto, né? Mas assim, o quanto que tu vai segurar, né? Isso, por quanto tempo? Qual o teu valor, né? Assim, então, Exatamente. esse é o chamado também, né? Que a gente Sim. quer fazer, assim, que é possível. Com certeza. É isso que a gente está trazendo para os nossos grupos, né? A gente conseguir falar e para outras mulheres verem que elas não estão sozinhas, né, nessa luta. Que a gente tem outras pessoas passando pelo mesmo, ou que passaram e conseguiram dar a volta por cima. É isso que a gente quer trazer, para as pessoas se enxergarem e entender que tem saída. Sim. Né? Porque às vezes você está lá no seu mundinho, está lá na sua casa, você não quer sair, você não quer falar com ninguém, você não consegue se abrir, porque tem esse problema também. Às vezes você quer, mas você não consegue. Você não consegue falar o seu problema, você não consegue pedir ajuda. Mas por isso que eu falo a importância do ambiente, né? De você encontrar realmente essas comunidades de mulheres que vão te acolher e vai falar, querida, vem cá, é seguro. Isso, Né? Vamos junto, dá a mão e vamos junto, Exato. né? E a gente vê que sempre tem uma compensação, né? Eu falo sistemicamente, é o problema e a solução. Porque não é por acaso que a gente tem tantas comunidades hoje. Sim. A gente tem um grande problema que era silencioso. Daí ele veio à tona, né? E daí algumas mulheres começam a liderar alguns movimentos, né? A partir da dor delas. Sim. E a gente vai curando, de certa forma, e ajudando, né? Até equilibrar, né? E hoje a gente escuta também, e os homens são super bem-vindos, né? A gente fala que os homens sentem falta de ter comunidades para homens, Sim, né? é verdade. Meu marido mesmo fala, não, mas é Só tem diferente. uma mulher. Os homens é o futebol, né? É o futebol deles, Às vezes toma uma cervejinha com os amigos, Exato. vai numa barbearia, os amigos vão também, né? Mas eu acredito que esse movimento acontece por conta disso, né? A mulher sente a dor e ela fala, vamos encontrar quem sente a mesma dor ou além, e elas vão dando a mão, né? E vão construindo realmente essa transformação no mundo. Porque eu falo que a mulher, ela é o esteio, né, gente? A mulher é a luz. Ela vai abrindo o caminho, né? Então você com a tua dor acendeu tua luz e aonde você vai colocando a tua luz no caminho de outras mulheres, né? Isso é muito legal. Sim. E ao longo desses anos aí de empreendedora, mulher, transformadora aí de outras mulheres, qual foi o seu maior desafio, Thaís? Nossa, eu acho que foi o preconceito que eu tive comigo e com o negócio, né? Falando aí na minha parte como empreendedora. Eu sempre fui muito sedenta por conhecimento, mas eu acredito que esse preconceito e esperar que as pessoas precisassem me apoiar foi o que foi um grande desafio. E aí, quando eu comecei a passar pelo meu processo de conhecimento, de autoconhecimento, que me ajudou muito nessa caminhada, eu falei, eu não preciso de ninguém, assim, do apoio de fulano, beltrano, né, na parte familiar. Não, eu não preciso. Eu não preciso que as pessoas, os meus amigos, comprem de mim. Não, eu vou encontrar pessoas lá fora que têm essa dor e eu vou poder solucionar. Então, eu acredito que foi o meu maior desafio, foi o preconceito que eu tive, né, e esperar que os outros me apoiassem na caminhada. Isso é bem legal, né, Thaís, que tu tá trazendo, porque eu falo muito, né, com todo mundo, assim, né, que
Quando a gente começa a empreender, a gente não pode esperar que a nossa família e os nossos amigos nos apoiem. Nem o marido. Ah, eu vou esperar meu marido. Não, amor, ó, eu tô fazendo, tá bom, vai dar bom, confia em mim que eu tô indo. Confia no processo. Porque, assim, ó, tem uma coisa que eu vou falar da psicologia, no caso. Muitas pessoas não teriam a coragem de fazer isso. Elas tinham, de repente, lá dentro essa pulsão, essa vontade, mas elas não conseguem. E daí, quando tu consegue, entra no conflito. Por isso que a gente tem essa rejeição, assim. Ah, não, acho que isso é nada a ver. Ah, isso... Quando eu fui fazer psicologia, que eu já tava, mas o meu pai fala assim, isso aí é fogo de palha, tu não vai. Eu já ouvi isso também. Fizeram lavagem cerebral na sua cabeça. Então, para as mulheres que querem empreender, acho bem importante a gente falar isso, né? Sim. Vá com você mesmo, encontre os grupos, né, que se apoiem e tal. E é uma caminhada solitária, eu acho importante falar assim, tu vai ter a comunidade, mas tem coisas que é só tu ver pra Só você e você. Eu falo isso para as minhas sócias, né? Eu tô aqui para te ensinar o caminho, eu tô aqui para te apoiar. Não tô aqui para te ajudar, eu tô aqui para te apoiar. Ajudar é bem diferente de apoiar. Eu tô aqui para te apoiar, mas existem processos que só você vai poder viver. Eu não posso viver eles por você. E então, muitas vezes sozinha, né? Que é o que a gente fala, solitária. Quantas vezes eu debaixo do chuveiro eu chorava, eu falava, Senhor da glória, me ajuda, né? E era eu mesma. Não tem jeito. Não né? tem. Não e tem. aí essa coisa de tu tá te dando bem contigo, né? E aí entra a parte que eu vejo que é muito importante, além do emocional que a gente falou muito hoje, é a parte da espiritualidade, que não tem a ver só com religião, mas no que tu te apoia, né? Nos momentos, né, que não são tão bons, mas e nos momentos felizes? Será que você está agradecendo as pequenas coisas? Eu falo muito pro meu time, meninas, do celebrar. Então a gente tem um processo lá, né? Eu fiz uma venda de R$40. Bota lá. Vamos celebrar. E eu falo também muito da importância da mulher aplaudir a outra. Sim. Isso, né? A gente fala bastante, né? Eu tô bem comigo mesma para poder aplaudir você que tá conseguindo ter seus resultados, ou ainda eu tenho aquela dor, aquela ganância, aqueles sentimentos que não me deixam te aplaudir. Né? E aí eu começo a me sentir mal porque eu tô paralisada e aí eu não tenho, né, não sei nem como eu posso usar a palavra, né, de chegar naquela pessoa e falar, me conta, vamos tomar um café? Eu falo isso muito para as minhas clientes, pacientes. Eu falo assim, toma um café com alguém que tu admira, convida, pode ser online, porque vai te inspirar. É inspiração. Não olha a outra mulher como alguém que tá acima de você ou que é melhor que você. Não. Então eu falo que a mulher ela precisa aprender a celebrar os pequenos momentos, as pequenas coisas. E o celebrar é agradecer, né? É você realmente mandar para o universo, né? Transbordar aquela gratidão que você tem pelas pequenas coisas, porque se você não celebra as pequenas coisas, você não vai conseguir celebrar e chegar nas grandes conquistas, porque você não está conseguindo olhar o pequeno. Né? Tu não chega nas grandes conquistas. Não. Né? Então, esses dias até eu estava falando com meu marido, né? Porque será que a gente está aberto, né, a receber de tudo e de todos? Porque às vezes não é uma coisa material. Às vezes é um elogio, às vezes... E daí eu estando nessa frequência, isso vem pra mim, né? Desses dias, eu não sei que a gente foi comprar um queijo lá no Minas Frios e tal, e a mulher falou assim... então... Minas Frios, patrocine a gente aqui. E daí eu comprei um queijo e a mulher falou, então quem compra o queijo hoje ganha uma goiabada. Que delícia! Daí eu falei, como pode melhorar, né? Tipo, agradeci, era uma coisa pequena. Mas se tu não tá aberto a receber, tu não vai receber nada. Não é nem o grande, nem o pequeno. Nem o pequeno. Agora, né? Mas muito bom o nosso bate-papo, né? Demais. Thaís, deixa eu te perguntar mais uma coisa. Pergunte. Qual é o maior erro que as mulheres cometem
quando a gente fala de autocuidado? O que você já percebeu aí? Achar que elas precisam de muito. Não precisa de muito, né? O autocuidado, ele tá no banho que você toma, de você realmente respirar, né? Uma vez eu encontrei, eu peguei um Uber, gente, e eu carrego isso que esse senhor falou pra mim. Ele passou pelo processo do Covid e ele falou que ele não conseguia nem tomar banho, né? Ele tinha que alguém dar banho nele e tal. E aí ele falou que ele passou por um processo e o dia que ele entrou debaixo de um chuveiro e ele mesmo se deu banho, que ele tomou o próprio banho, ele falou, você não faz ideia o quanto eu agradeci por estar vivendo aquele momento. E aí a mulher às vezes acha que ela precisa do produto mais caro, ela precisa do momento só para ela. Eu falo, mulher, você toma banho? Lá no teu chuveiro, curte teu momento, acha um tempo para você tomar um banho gostoso, né? Vai lá tomar aquele banho gostoso, sente teu corpo. Então a mulher não precisa... nem toca, não né, toca, não agradece. toca, você tá se olhando no espelho, você tá olhando dentro dos teus olhos. Há quanto tempo, às vezes, você não tá conseguindo parar para olhar dentro do teu próprio olho? Ou não tem espelho, eu já vi várias. Muitas! Gente, Eu já vi mulheres de passar batom e chorar. Banho, olhando pro espelho, tem um espelho comprido no meu banheiro. Delícia! Eu canto, eu tomo banho. Eu também, Eu eu adoro. também. Eu falo pro meu namorado, eu falo, eu vou lavar o cabelo hoje, né? Eu brinco. Um hábito de autocuidado indispensável. Meu skincare. Uma palavra que defina autoestima. Amor próprio. Uma mulher que te inspira. Minha mãe. Minha mãe, ela foi realmente uma mulher que viveu muitas... foi abandonada, perdeu a mãe pequena, né? E ela é realmente uma mulher que eu olho para ela hoje como adulta e eu falo de tudo que ela viveu, ela conseguiu construir essa família. Então ela é realmente uma mulher que me inspira muito, muito, muito. Raiz, um conselho para as mulheres que se sentem inseguras. Vai para a vida. A insegurança, ela vem de muitas questões, né, que a gente vive da nossa infância, de situações, né, padrões que a gente vive na vida e constrói, né. Eu acredito que é realmente isso, sim, a mulher buscar o seu autoconhecimento, a mulher realmente viver a sua plenitude, se colocar realmente para a vida e viver o melhor, sonhar, né? O que toda mulher deveria lembrar diariamente. O quanto ela é incrível. Eu acredito muito que a mulher, ela é o esteio, né? A mulher, ela é a luz, ela é a força, ela é o feminino, ela é a mãe, ela é a mulher, ela é a filha. Então ela precisa se lembrar todos os dias, né? Que ela é essa luz, que ela é força e ela é obra perfeita de Deus, né? Então a gente não pode esquecer disso, nem um dia. Que mensagem você gostaria de deixar para as mulheres que estão nos assistindo? Se joga. Só vai. Só vai, se joga, vai viver a sua melhor versão, vai construir sua melhor versão, vai se amar, vai se cuidar, vai construir, né? Vai quebrar padrões, vai viver a sua vida em plenitude, né? A gente não veio no mundo a passeio, então vai construir sua melhor versão, vai realizar seus sonhos. A mulher precisa sonhar em abundância, né? Então, acho que é isso. Que lindo. Thaís, muito obrigada. Eu que agradeço. Obrigada mesmo por topar, né, esse bate-papo com a gente aqui. Nossa primeira convidada, de muitas que virão. É uma honra. E gratidão por todo esse ensinamento, por toda essa disponibilidade que você tem aí para estar ajudando outras mulheres, né? De alguma forma, a trazer esse autocuidado, esse conhecimento, esse start aí de se cuidar, de se olhar, né? Sim. E a gente vai deixar, então, né, para vocês
o arroba aí da Thaís, todo esse movimento que ela faz com as mulheres, que vai muito além só da parte da beleza. Isso aí é o start mesmo, né? E a gente quer convidar vocês, né, para seguirem o arroba Entre Elas, o arroba Vozes Entre Elas, que é o nosso podcast, se inscrever no YouTube. E a gente quer falar do nosso encontro, né? Nosso encontro, que ele foi transferido por causa do feriado, do dia 19 para o dia 26 de junho, à noite, numa sexta-feira, sobre vinhos e conexões, né? Sim. Esse é o nosso objetivo, se conectar, tirar uma pausa, fazer novas conexões verdadeiras, né? Então, vocês são convidados, o link também tá aí para se inscrever, são poucas vagas. Poucas vagas, como, né? A gente quer muito agradecer mesmo. Obrigada pelo carinho. Gratidão. E até o próximo episódio. Até o próximo episódio, pessoal.